Irmãos, sem muitas delongas, abra a vossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Foi a mensagem que Deus ardera ao meu coração para eu partilhar esta noite com a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos nesta noite. E eu tenho plena certeza que Deus falará ao seu coração por intermédio da palavra. Capítulo 6, o versículo é o número 10. Quem achou a referência bíblica, diga: eu amo a palavra. Toca no teu irmão que está no teu lado e fala para ele: nesta noite Deus vai falar profundamente em seu coração. Fala para ele: você crê nisso? Versículo 10. Então, quando Daniel soube que o escrita foi assinado, ele foi para a sua casa e, com sua janela aberta em sua casa, que estava para Jerusalém, ele abaixou sobre o seu joelho e 3 vezes ao dia ele orava. Diga comigo: Daniel, 3 vezes ao dia ele orava e deu graça perante ao Senhor Deus, como costumava fazer antes. Então este homem reuniu-se em contra a Daniel, e orando e fazendo súplica perante a teu Deus. Irmão, até aí curve a vossa cabeça. Grande e eterno Deus, Pai, Rei da eternidade, Senhor, vem falar o nosso coração com a sua poderosa palavra. Eu sei que nesta noite entrou pessoas tristes, cabisbaixo, pensando em parar até desistir. Que a sua palavra venha como um bálsamo, o refrigério sobre as almas, e aquele que pensava em parar e desistir possa sair desta noite soltando na asa dos seus querubins. Faz a ligação, Senhor, da terra para o céu, para que a sua palavra desça quentinha, revelado ao nosso ouvido, ao nosso coração. Meu Senhor, fala nesta noite, não se cala. Abençoa teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Tome teus assentos nesta noite, usando o glória e aleluia. Eu trago um tema subordinado para esta palavra esta noite: o milagre dentro da cova. Olha para teu irmão que está do teu lado, procura 2 ou 3 e fala para ele: o seu milagre acabou de chegar. Fala mais uma vez, aponta o dedo de profeta, fala para ele: o seu milagre acabou de chegar. Agora profetiza na tua vida, bate no teu peito bem alto, vai batendo aqui no teu peito, porque acostumamos profetizar na vida do irmão, mas esquecemos de profetizar em nosso lar e na nossa vida. Fala comigo: o meu milagre acabou de chegar. Fala mais uma vez: o meu milagre acabou de chegar. Só mais uma vez: o meu milagre acabou de. Aplaude o Senhor nesta noite. Texto, ora, acabamos de ler, vai falar acerca de Daniel, e por causa de um decreto ele será levado e lançado dentro da cova dos leões. Daniel é aquele que ele não perde
a sua intimidade com Deus por causa de uma cova. Daniel é aquele que, mesmo estando em perigo, como decreto, ele sai. Ele não renuncia o seu ministério, ele não para antes de perseguição e confronto. Daniel foi aquele que, segundo os historiadores, no ano 600, ele vai ser levado de Jerusalém para a Babilônia em cativeiro. Daniel agora vai estar no anonimato. Daniel está lá sem vista. Por quê? Daniel está no calabouço. Alguém está olhando para Daniel e dizendo: Daniel está sem esperança. Os planos de Daniel, a história de Daniel foi acabada. Os sonhos de Daniel estão mortos. Só que Daniel, alguém está olhando, não está vivenciando os projetos de Daniel crescendo. É porque o crescimento de Daniel não está sendo crescido para cima, só que Daniel está crescendo para baixo. Daniel está como a semente no solo, ali ele está com a sua raiz reproduzindo sobre o solo. Quem vê e olha para a situação de Daniel, Daniel está morto, está acabado. Só que a árvore de Deus, antes de dar crescimento para cima, ela é acostumada a crescer para baixo. Como o solo está preparado, que o povo começa de Deus crescer, pode lançar pedrada, pode vir calúnia, pode vir perseguição, ninguém para o ministério que Deus levantou. Olha para mim, para você não perder a mensagem. Daniel está no anonimato, e quem está no anonimato não é visto, não é lembrado. O homem não lembra daquele que está esquecido, mas ainda que o homem esqueça de mim, de você, sempre eu e você vai estar lembrado por Deus. Olha para mim, o texto sagrado vai dizer que o rei agora levanta 120 presidentes para tomar conta ali do teu reinado, e sobre eles levanta 10 príncipes, ao qual Daniel era o primeiro. Diga comigo: Deus está observando Daniel. Vem comigo aqui, por favor, porque Deus, desde que ele prometeu, ou ele permitiu que Daniel fosse levado em cativeiro de lá de Jerusalém para a Babilônia, ele tinha um propósito com Daniel. Diga comigo: Deus tinha um propósito com Daniel. Só que Deus, pastor Raimundo, ele levanta o propósito, mas ele não fala acerca do processo, porque Daniel ele vai passar por um grande processo dentro da Babilônia. Só que aqueles que adoram a Deus e é fiel, não é o ambiente que vai mudar a voz de adorador, não é o ambiente que vai mudar o caráter daquele que é fiel com Deus. Ora, Daniel está sendo perseguido, mas o povo de Deus é assim: quanto mais é perseguido, apredejada, a igreja de Deus cresce, a igreja de Deus avança, a igreja de Deus ela progride. Olha para mim, por favor. Você vai ser caluniado, perseguido, só que a árvore não vai ser cortada, ela vai dar fruto, ela vai crescer. Quem acredita, levanta a mão para cima, adora a Deus aqui. Deus está aqui neste lugar. Daniel está agora no destaque, e quem é visto, ele é lembrado. Daniel está em primeiro lugar antes de todos aqueles homens, e o texto diz que o rei resolve levantar Daniel entre todos. O que está falando acerca disso, pastor? Ele agora vai ser só menor do que o rei na Babilônia. Imagine alguém que veio no cativo como escravo. Agora o rei vai olhar para Daniel com o intermédio
do próprio Deus, e ali agora ele vai ganhar crescimento diante do povo. Só que quando alguém entra em uma área de destaque, ele começa a ser perseguido. Só que Daniel está sendo perseguido, só que Daniel não está olhando nem para o homem nem para a mulher. Daniel sabe que há um propósito de Deus, e ele tem que chegar até o lugar qual Deus ordenou. Olha para cá para mim, por favor, para eu pregar. Daniel está sendo perseguido, só que Daniel não para. Daniel está sendo caluniado, mas Daniel não para. Estão tentando parar o ministério de Daniel, mas ele dá procedimento, porque Daniel aqui não pode parar, porque lá na frente há uma cova para ele ser lançado dentro. Mas ele entende que nem a cova que vai parar a voz do adorador, nem a cova que vai tirar os princípios que ele tem com Deus, não é a cova que vai tirar a presença e a unção que Daniel lhe tem. Olha para mim, por favor. Quem não tem chamado não vai respeitar mérito de chamado de alguém. Só que Daniel está debaixo de uma palavra. Quando o homem está debaixo de uma palavra, ele compreende que ele está sobre a terra não para agradar homem, mas para agradar a Deus. Olha para mim que eu vou repetir isso aqui. Daniel está debaixo da palavra, e ele entende como o homem está debaixo da palavra. Ele não está na terra para agradar o homem, mas sim a Deus. Daniel vai avançar em meio de alguns decretos, em meio de alguma perseguição. Ele tem que entender, e ele entende que o foco dele é agradar ao seu Deus. Meu Deus, Deus estará aqui neste lugar. Aquele homem vai procurar a ocasião contra o ministério de Daniel dentro do reinado, só que sem sucesso. Por quê, pastor? Quem tem o espírito de excelência, ele não anda errando. Quem tem o espírito de excelência, ele está até pareado com alguém, só que ele avança e alguém não entende porque ele foi para frente, porque avançou. Porque quem tem o espírito de excelência, quando alguém está pensando ultrapassar o limite do cargo dele, ele avança. Quem tem o espírito de excelência, ele decola feito um avião, porque ele não consegue ficar parado, porque quem está no controle da situação é Deus. E Deus está falando aqui: ei, o poder do homem tem limite, mas o meu é ilimitável. Eu estou sentindo Deus aqui. O homem fala e não cumpre, só que Deus, quando manda você descansar em um propósito, ele é fiel para cumprir toda a promessa que te prometeu. Quem acredita nesta palavra, sacode um pouquinho a tua mão, faz barulho de adorador, porque Deus está aqui, ele está aqui. Oh, meu Deus do céu. Vão tentar contra Daniel nas causas do rei, só que não vai adiantar. Só que agora aqueles que estavam lado a lado com Daniel, ele vai subtrair Daniel. Ele vai tentar usurpar o propósito de Daniel, porque ele entende, se o rei levantar Daniel mais um pouco, a não ser o rei, ninguém mais tem autoridade sobre Daniel. Eles vão tentar parar Daniel, vai até o rei em um decreto, e o decreto é o seguinte: aquele que durante 30 dias fazer algum tipo de oração ou adoração a outros deuses, será lançado morto na cova dos leões. A Bíblia diz que na lei do Pérsia e do Mé não podia se revogar a sentença. E o rei, ele gosta, por quê, pastor? Porque o rei ali vai ser adorado, só ele vai ser adorado, e outra pessoa, outro Deus não vai poder ser adorado. Só que ali era uma estratégia para parar Daniel.
Porque imagine aqui, você é um adorador de Deus, por causa de um decreto ou de algum confronto, você vai parar a sua adoração. Você não vai mais orar a Deus. Você vai parar de entrar dentro da igreja com o costume que você tem de adorador por causa de um decreto. Daniel sabia, se ele orasse, o decreto levaria até a cova dos leões. Só que o texto é categórico em dizer que Daniel, mesmo sabendo que o decreto saiu, ele, como ele fazia continuamente, 3 vezes ao dia ele orava. Daniel ficou sabendo do decreto. Ele entra no teu quarto, que estava à vista a Jerusalém, e continuou orando, fazendo as mesmas orações. Só que aqueles perseguidores foi lá ter com Daniel e viu ele orando, e foi até o rei e fez o rei ficar sabendo que Daniel estava orando e não estava obedecendo o decreto. Vem comigo, pastor. Daniel sabia que ele podia morrer. Só quem tem costume, princípio com Deus, não abandona aquilo que já tem o seu costume de fazer. Pastor, se eu oro 2 vezes, vai incomodar alguém, eu vou continuar orando, porque Deus, ele abraça e adota aquilo que nós temos costume de fazer diante dele. Daniel orava 3 vezes e a oração era do agrado de Deus. O céu se abria, ouvia a voz de Daniel, o céu entrava em festa e ficava regozijado. Agora o adversário vai tentar calar a voz de adorador de Daniel, porque a voz de adorador de Daniel, as suas orações estava me incomodando a alguns ali naquele lugar. Só que Daniel está falando: ainda que eu morra, eu não perderei o meu costume com Deus. Se você olhar lá em Jó capítulo 13, versículo 15, Jó está dizendo, em meio a algumas aflições, ele está abrindo a boca e dizendo: ainda que eu morra, eu não abandonarei meu Deus. Daniel está dizendo: ainda que eu seja lançado na cova do leão, eu guardarei os meus princípios com Deus, eu guardarei a minha verdade, a minha santidade, porque quem tem comunhão com Deus não para quando Satanás prepara uma cova para te matar. Quem acredita nisso, levanta a tua mão, adora a Deus aqui. Satanás não te para, porque sobre ti a essência é. Ei, você não adora porque alguém está mandando. E você não adora porque alguém está me empurrando e te empurrando para adorar. Se você hoje, nesta noite aqui adorando, porque há uma essência de Deus que me estimula e te estimula a adorar. Que essência é essa, pastor? Ele é a unção de Deus. Que essência é essa, pastor? É a presença do Todo-Poderoso. Porque se não fosse a presença de Deus, você não entraria por esta porta para adorar. Se não fosse a presença de Deus, você não estaria aqui nesta noite. Abre a boca para adorar, porque enquanto você adora, o milagre gera na tua casa. Enquanto você adora, o milagre gera na tua família. Enquanto você adora, a porta é aberta e o nome de Deus glorifica. Eu sinto a mão de Deus aqui neste lugar. Estão confrontando. O decreto foi assinado, mas eu não perco a minha comunhão com Deus. Estão me perseguindo. O decreto é para me matar. Só que eu não abandono o chamado
de Deus. Alguém pode tocar no seu irmão e falar para ele: quem te chamou, ele está cuidando de você. Fala para ele: quem te chamou, ele está dando andamento na sua história. Olha para mim, por favor. Ei, quem não tem chamado é diferente de quem tem. Por quê, pastor? Quem tem chamado mesmo no deserto, ele não morre com sede, com fome. Porque quem me lembra do profeta Elias, quando estava debaixo do pé de zimbro, ele pede a sua morte, correndo, sendo perseguido por Jezebel. Lá no deserto, o próprio Deus enviou pão e água para ele beber e comer. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, a cada um está sobre a proteção do céu. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter adversidade. Só isso é um propósito e uma escolaridade de Deus. Sabe para quê? Para fortalecer a minha e a tua fé. Olha para cá que eu quero pregar. Tem deserto que Deus me coloca e te coloca. Alguém vai olhar o estádio do deserto e vai dizer: morreu, branco, falido, projeto acabado. Não, é Deus reparando o projeto, é Deus trazendo uma escolaridade para a nossa vida, porque ninguém chega a propósito sem ser provado. Ninguém avança diante de um ministério, ei, se passar pela olaria e a moldação do nosso Deus. Tem pessoas que querem vir de cima, achando que o ministério está firmado. Como eu falei anteriormente, para crescer perante a Deus é necessário a semente, ela ser fecundada e criar estrutura no chão. Porque, pastor, é impossível uma casa ser firmada sobre areia. Vem o vento, a tempestade vai bater, vai soprar, vai cair. Só que aquele que é firmado no caule, que é firmado na rocha, a tempestade vai vir, o vento vai assolar, só que você não cai. Você pode até cambalear para um lado e para o outro, mas sua estrutura está firmada no nome em Deus. Vai vir deserto, só que você está de pé. Vai vir prova, mas você está de pé. Eu e você somos mais homens do sobrevivente de milhares e centenas que na pandemia morreram. Eu posso chamar a cada um daqui de guerreiro, porque em meio à mortandade, olha você aqui adorando, olha você aqui buscando. Ei, eu e você somos sobreviventes da fé, porque Deus me escolheu e te escolheu. Levanta a mão, homem de Deus e mulher de Deus. Adora, chama a canto, noia sempre, meu Deus. Toca no teu irmão que está do teu lado e fala para ele: a morte passou na tua casa, mas não te levou. A morte passou lá dentro da tua casa, só que não levou nem você e nem a tua família. Porque sobre eu e você há um dono, há um provedor, há um ajudador, que a provedência é Deus, é Deus, é Deus. Ei, o diabo vai ter que entender que sobre eu e você há um dono, e também Deus nos deu uma identidade. O diabo pode até ter bagunçado comigo e com você em outrora, lá no mundo, aonde nós estávamos perdidos, aonde ninguém dava valor, a minha vida e a sua. Só que Deus pegou todo o meu erro e o seu, o meu e o teu pecado, lançou no mar do esquecimento e me deu e te deu esperança de vida eterna. Ei, quem crê que Deus me deu e te deu um nome e carimbou com a minha identidade, ninguém pode mudar o que Deus me deu e te deu. Ninguém pode apagar a minha história e a sua. Porque, pastor, lá em Gênesis 2:7, a forma que me fez e te fez foi quebrada, lançada fora. Ei, ninguém pode ser o que em você é, porque nós somos o único diante de Deus. O diabo vai ter que entender que em você somos um barro
precioso na mão de Deus que pode adorar. Adora. Meu Deus do céu. O decreto foi assinado. Daniel, ele não respeita o decreto. Pastor, se Daniel não orasse, Daniel não seria lançado na cova dos leões. Só que Daniel não está preocupado com o decreto. Daniel ora e é lançado na cova dos leões. Não perde intimidade com Deus, mas não fica sem orar e perde o de mais precioso que Deus tem. Porque o que vale aqui é você obedecer a palavra, porque ele está debaixo de uma palavra. E a Bíblia ela não fala, mas eu olhando aqui, trazendo na minha teologia, ele está debaixo de um concedimento de Deus, porque quem tem comunhão com Deus, antes do acontecimento vem a palavra. Eu vejo Deus, igreja, com Daniel, dizendo: Daniel, há uma cova preparada, só que guarda a sua fidelidade, porque dentro da cova eu lhe darei livramento e glorificarei meu nome dentro daqui da Babilônia. Porque Daniel está numa terra corrompida, Daniel está numa terra pecaminária de idólatra. Só que Daniel não vai deixar a Babilônia entrar dentro dele, porque não importa que eu e você passe por alguma situação e seja lançado em uma terra de ímpio, importante é eu e você a viver o Deus que eu e você vive. O importante é eu e você guardar a verdade diante do Senhor, porque Daniel está na Babilônia, só que os costumes de adoração, as comidas manjadas de lá, ele não comia, porque Daniel é um homem separado, e quando o homem é separado, ele entende que tem coisas que ele não pode fazer, ele entende que tem lugar que ele não pode ter. Olha para cá, por favor. Daniel vai ser lançado dentro da cova do leão, mas eu vejo Daniel dizendo: eu prefiro morrer de que negar o meu Deus. Quantas pessoas têm perdido a comunhão com Deus por causa de momento? Quantas pessoas têm perdido comunhão por causa de coisas que é um momento e se acabar? Só que Daniel sofre, mas não renuncia a tua fé. Daniel é lançado na cova, mas ele não nega ao seu Deus. Sabe o que é isso aqui? É intimidade. Quem tem intimidade com Deus compreende que o vale não é para sua morte. Quem tem intimidade com Deus compreende que uma fornalha sendo aquecida 7 vezes não é para te matar e nem parar. O ministério de Deus deu andamento. Quem tem intimidade com Deus compreende que não é uma cisterna que vai matar o seu sonho e acabar. Quem tem intimidade com Deus sabe que no meio de uma cova aberta, em meio de alguém preparando uma forca, ele está sobre a proteção e a mão de Deus. Toca no teu irmão que está do teu lado e fala para ele: está debaixo de uma de um camando e a caia. Você está debaixo de uma proteção divina. E aqui a resposta e o livramento que dá é Deus, não é o homem. Quem acredita que nesta noite você está debaixo de uma proteção, adora a Deus, adora, abre a boca de adorador, a Chúria, oh meu Deus, cheio de caixa, meu Deus.
Alguém vai até o rei, e o rei vai ficar sabendo que Daniel não respeitou o decreto. O rei, quando fica sabendo de Daniel, o texto diz que o rei fica penalizado. Por quê, pastor? Diga comigo: o rei amava Daniel. Daniel tinha uma grande estima perante ao rei. Pastor, porque Daniel era melhor que alguém? Não, porque em Daniel havia uma essência diferenciada. E quem serve a Deus tem diferença de quem serve e quem não serve. O rei olhava para Daniel e via algo em Daniel que no outros não via. Quando a Bíblia descreve assim: e Daniel tinha um espírito de excelência. O que é espírito de excelência? É um homem sábio, é um homem com o coração devotado a Deus, é um homem que confiava no seu Deus. E toda estratégia que acontece na Babilônia, era Deus que estava sobre a direção. Fala com teu irmão que está do teu lado: se Deus está na direção, fica tranquilo e aguarda o propósito. Se Deus te colocou em um propósito, avança adorando, buscando a presença de Deus. Ele não falou processo, está dentro da prova, da luta. Só que Deus vai virar o teu cativeiro, vai mudar a tua história e vai glorificar. Vai, ele vai te exaltar, vai, levanta a mão da glória, até cá. Meu Deus. O rei vai segurar até a tarde. Para me livrar Daniel da cova dos leões. Só que aqueles mesmos acusadores que foi para o rei fazer o decreto, ele vai voltar novamente e fazer o rei saber acerca que Daniel não respeitou o decreto. A tarde chega, o rei agora vai dizer: traz Daniel. Pastor, o rei está levando Daniel, o homem íntegro, fiel, o homem que guardou os preceitos do Senhor. Ele vai ser lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele vai ser lançado, e o rei vai dizer: Daniel, quem sabe o seu Deus, ele te livrará das garras deste leão. Pastor, só que é um homem íntegro, eu sei. Só que nem todo ato de perca, de vale e de adversidade é porque o homem está desenquadrado da vontade de Deus. Vai ter situação que Deus vai lhe lançar em um deserto, mesmo você estando tete a tete com Ele, debaixo de um mandamento, de uma palavra. É porque quando Deus ele coloca alguém no anonimato, estando com fé em adoração, de pé diante de Deus, é porque Deus vai testar o caráter dele. Deus está testando ao vaso, porque para Deus levantar é necessário Deus trabalhar. Para Deus levantar um ministério é necessário Deus fazer uma preparação. Está andando tete a tete com Deus, só que está
está sendo lançado na cova. Ei, nem todo sinal de perca é sinal de derrota. Pastor, não entendi aqui o propósito. Com Deus, para subir, primeiro tem que descer. Ei, Deus vai exaltar Daniel, mas primeiro a glória dele tem que ser manifestada. Vai descer dentro da cova, vai passar pelo deserto. Alguém vai dizer: cadê o Deus de Daniel? Mas o Deus de Daniel é aquele que não se manifesta só quando tudo vai bem. Ele se manifesta no deserto, na cova, ele se manifesta dentro da fornalha. Ele vai te tirar, ele vai te exaltar, mesmo na prova e na luta. O diabo vai ter que compreender que há um Deus que está cuidando de nós. Da glória a Deus, a Deus está. O tema aqui foi o milagre dentro da onde? Da cova. Deus está falando com Daniel. Daniel, para o homem, a cova é o estágio final. Deus está dizendo: Daniel, a cova para o homem é sinal de perca. Só que Deus está bradando em meu coração e dizendo que a cova de Deus aqui é propósito. A cova de Deus, a cova aqui, ele é resultado de fé. A cova aqui para Deus é resultado de compromisso com Deus. A cova aqui para Deus é resultado de fidelidade. Que pode adorar, adora a Deus, Pastor, não entendi. A perca diante de Deus é ganho. Não entendi ou não pegou ainda? Às vezes com Deus é necessário perder para ganhar. Com Deus, com Deus é necessário perder para ganhar. Ei, quem era eu e você em outrora? Andava por aí, ei, fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Só que em algum momento em você teve um encontro com Deus. Deus tem pessoas aqui dentro que Deus foi perder algumas coisas para entrar na presença de Deus. Só que você perdeu lá atrás, mas aqui hoje você ganhou. Deus te deu a mão para cantar uma nova vida. Ele criou-se uma nova história. Ele te chamou em um propósito grande. Está dizendo: Satanás vai ter que entender que o posto dele ele perdeu, mas ainda eu e você pode adorar, porque o sacrifício foi lançado na cruz do Calvário. Jesus morreu no terceiro dia, me deu vida e te deu para glorificar. Quem pode verificar? Ei, hoje eu e você somos eternos e Satanás não vai me parar nem te parar, porque foi Deus que me chamou e te chamou. Quem acredita na promessa que Deus me fez e te fez, adora, adora Deus, adora, chacoalha a mão para cima, dá glória para Deus. Para encerrar, o rei entra para o seu aposento. A noite toda ele jejua. Música não vem para o seu quarto. Por quê? O rei, mesmo não sendo alguém devotador de fé ao nosso Deus, mas ele tem fé no Deus
de Daniel. Olha para cá, por favor. O rei passa a noite toda. Quando é pela manhã que o sol começa a raiar, o rei desce, vai até a cova, e o rei começa a falar: Daniel! Quem sabe no coração do rei, o rei está dizendo: quem sabe o Deus inefável de Daniel pôde poupar Daniel dos leões. Só que quando a voz clama de fora, há uma voz com um som de dentro dizendo: ó rei, eu vivo para todo sempre. Deus viu que sobre mim não havia erro algum. Deus contribuiu, ele percebeu que sobre mim não havia erro nenhum. O rei, ó rei, o Deus de Israel, ele fechou a boca do leão e me deu a oportunidade de vir a ele. Quem está cuidando não dorme, quem está cuidando não cochila, quem está cuidando está 24 horas trabalhando a meu e teu favor. Quem pode acreditar que este Deus de Israel, mesmo na última hora, ele traz o livramento, ele traz o livramento, ele traz. Coloca Daniel para fora, e aqueles perseguidores que tramou contra a vida de Daniel, a Bíblia diz que foi lançado na cova dos leões. Só que para fechar com chave de ouro, o texto diz que quando é lançado aqueles homens perseguidores de Daniel na cova dos leões, o texto diz que o rei agora vai fazer um novo decreto. Pastor, que decreto é esse? Aí o rei vai assinar assim: a partir de hoje, aqui em toda a Babilônia, todos vão tremer e temer ao Deus de Daniel. Meu Deus do céu, ele está dizendo: reverência, glória, louvor ao Deus de Daniel, porque este Deus é terrível, este Deus é tremendo. Quem pode adorar, levanta a mão para cima, adora, adora, adora. Os irmãos para se colocar seus pés, por gentileza. Coloca sua mão para cima assim, ligeirinho. Coloca tua mão para cima. Enquanto eu estava ministrando aqui a palavra, Deus me dava uma revelação com a irmã aqui. E eu não vou sair daqui sem entregar. A irmã que está atrás da ovelha Ruth, a senhora que está aí, faz assim com tua mão, serva de Deus. É a senhora. Enquanto eu estava aqui, Deus mandava falar com a senhora assim, que no começo, às vezes Deus ele não mostra projeto. Só que no meado e no final, Deus é especialista em mudar a história. Deus manda
falar contigo assim, ó: o cenário não tem sido muito ruim, só que eu vou virar o teu cativeiro e a sua história. Eu tenho contemplado, filha, algumas provas e luta a teu favor. Só que Deus está dizendo que o ano de 2022 você passou por alguma prova, algumas aflições, até alguma perca. Só que no ano de 2023 Deus vai marcar a tua história. O diabo vai ter que entender que sobre a tua vida há um ministério e um propósito maior. Satanás não vai impedir o teu fruto, porque Deus está entrando nesta noite com a resposta. Se crê, ama pra cantarábia, levanta a mão e bate palma. A partir de hoje, Zé, Deus vai mudar o teu cenário. Entrou aqui querendo ouvir uma palavra, só que estava aí dizendo: Senhor, fala comigo. Deus está dizendo: eu sou teu Deus e eu não te abandono. Mesmo como alguma tempestade vem, Deus está com as mãos assim, ó, agindo a teu favor. Ó, eu já termino aqui, pastor. Cadê um vaso que estava aqui lá atrás? Faz assim, vaso. Eita, o vaso está lá fora. Faz assim, vaso, que eu já entrego aqui. E já encerro. Ó, enquanto eu falava aqui com a jovem, Deus mandava falar contigo que Deus tem um propósito maior para entregar neste ano de 2023. E Deus está dizendo que nada e nem ninguém vai conseguir impedir o propósito que Deus ele firmou. Para você saber que é Deus aqui falando, colocou-se um propósito na mão de Deus. E Deus está dizendo: olha, a tua voz chegou ao terceiro trono. E Ele está dizendo: se prepara para uma resposta que eu trago a teu favor. Ele manda falar contigo, olha, em meio de alguns impasses, porque tem palavra de maldição que para propósito, e às vezes nós não conseguimos chegar. Só que Deus está dizendo: eu estou quebrando o mérito de palavra de maldição em prol de algum propósito seu, e te digo, eu levanto um propósito a partir de hoje sobre a tua vida e te entrego. Assim diz o Senhor. Pastor Raimundo, a tua mão para cima. De lado assim, cola com a tua esposa assim, ó. Cola assim, ó. Com ela. Enquanto eu falava lá atrás, Deus mandava falar contigo assim: o que eu tenho contigo ou com vocês é bem maior. Enquanto eu estava aqui, eu pude contemplar uma movimentação de Deus aqui sobre esta igreja. E Deus está dizendo: fala para meu servo que quando ele não pode, eu posso. Aquilo que para ele não dá, para mim dá. A partir de hoje, Deus vai começar a enviar almas para este lugar, e por intermédio de algumas almas, grande será o que Deus fará aqui dentro deste lugar. Eu vejo isso aqui sendo reformado, meu Deus. Eu vejo as mãos de Deus trabalhando de um lado para outro, e Deus está dizendo: fala para o meu servo que a obra é árdua. Só que quem te escolheu, ele é maior. Está dizendo: tenho eu me alegrado com a tua mente, e com teus pensamentos, com a tua oração. Eu tenho contemplado a coisas inefáveis que saem da tua boca, e assim não tem caído por terra, tem chegado a meu trono. Deus está dizendo que a partir de hoje eu vou começar a virar este local aqui, esta obra sua, porque
creia, descanse o teu coração, que todo acontecimento é propósito meu, eu agir de uma forma mais grande sobre o teu lar, o teu casamento, as tuas obras, a tua vida 2. O diabo vai ter que entender que sobre este lugar as mãos de Deus trabalhando 24/48. A obra é minha, a obra é minha, a obra é minha. Grandes coisas eu farei aqui neste lugar. Bate palma para Jesus.